Bem-vindos ao magnífico quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões. Sejam muito bem-vindos então à 6ª edição do Louros em Podcast. É nosso propósito tentar perceber e explicar toda esta densa narrativa que envolve os dias quentes em Portugal e o tremendo flagelo, quase maldição, que são os incêndios no nosso país. E iremos também dar algumas pinceladas sobre a importância desta cooperação, falando ainda com outros protagonistas. Mas o convite ao Rui Oliveira justifica-se especialmente pelo seu reconhecido trajeto e aprofundado conhecimento. Rui, temos muito que conversar, mas seria importante começarmos por conhecer um pouco melhor o homem da terra, de Fanhões, sempre com muita ligação aos bombeiros, mas de forma resumida deixava aqui o desafio para que me fizesse uma ligeira apresentação do homem sem a farda. Ok, boa noite a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite. Bom, então, o homem sem a farda. Eu fui nascido e criado em Fanhões, nasci em 1980, vivi em Fanhões sempre até 2008, a altura em que casei, e acabei depois por ter de mudar de residência. Porque aqui não conseguia arranjar. Mas mantive sempre a minha ligação aqui a Fanhões, portanto eu continuo a vir a Fanhões todos os dias, é aqui que faço a minha vida, principalmente o sítio onde moro é apenas para dormir, porque tudo o resto faço aqui. Trabalhei aqui nos bombeiros e aí já entra um pouco a farda, mas também é difícil conseguir separar o Rui da farda, porque já há muito tempo que usa farda. Trabalhei fora dos bombeiros e depois comecei a trabalhar aqui nos bombeiros e a partir daí foi sempre essa a minha ligação aqui, quer a Fanhões, quer aos bombeiros. Portanto, desde pequenino, e passamos então já com a farda, desde pequenino que os bombeiros fazem parte do seu dia-a-dia, das suas rotinas? Sim. Dos seus sonhos, dos seus... Sim. Sim, fazem. Isto um bocadinho também influência da família. Eu costumo dizer que praticamente fui criado dentro do quartel dos bombeiros. Desde 1985 que visto a farda, que tenho uma farda, claro que não fazia serviço como é evidente, mas era infante, aquilo que ainda acontece nos dias de hoje, em que inclusivamente o meu filho também já o é. E é essa ligação que mantive sempre com os bombeiros, portanto desde 1985, depois em 99 passei a bombeiro, efetivamente bombeiro, portanto bombeiro no ativo, e logo nessa altura passei a profissional da associação, aqui dos bombeiros de Fanhões. Depois, em 2003, acabei por, à procura de um futuro melhor, concorrer ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, ingressei e estive lá a prestar serviço até 2019, altura que depois é que me foi feito o convite para voltar aqui aos Bombeiros de Fanhões e desta feita assumindo aqui o comando da Corporação de Bombeiros. Esta cadeira, agora está muito na moda falar na cadeira de sonho, mas este cargo que ocupa de comandante dos Bombeiros de Fanhões, fazia sentido para si desde o momento que se começou a conhecer, desde o momento em que se dedicou, era um objetivo, digamos assim, era... Não, é assim, fazer sentido fazia, e não é estar aqui com falsas modéstias, mas fazer sentido fazia. Agora, não era uma coisa que eu aspirasse, não era uma coisa, não fiz nada para que isso fosse uma realidade, fiz aquilo que era aquilo que eu achava que deveria de fazer, fruto desse meu trabalho, provavelmente daí veio o reconhecimento, e não se trata de reconhecimento, trata-se de aproveitar aquilo que é as valências que as pessoas têm, neste caso. Houve algumas hesitações neste percurso todo, quais são as principais dificuldades que encontrou até chegar ao comando desta corporação? As dificuldades, aqui em termos da Corporação dos Bombeiros de Fanhões, tem a ver com aquilo que é a atual legislação que impede ser bombeiro, neste caso no Regimento de Sapadores Bombeiros, e acumular essas funções com o exercício de funções nos Bombeiros de Fanhões, independentemente do posto ou da função que possa ser. Portanto, sendo bombeiro no Regimento, não se pode ser bombeiro noutra Corporação de Bombeiros, neste caso em Fanhões. E isso foi logo a principal dificuldade que eu, quando ingressei em 2003 para o Regimento, foi logo uma das dificuldades que apareceram. Depois, em termos de quando me fizeram o convite para vir para o comando, já em 2019, aí teve que ser, ou seja, uma das condições, digamos que exigência, era o facto de passar a ser profissional aqui da associação, uma vez que tive que pôr licença lá no Regimento de Sapadores Bombeiros. Muito bem, vamos agora por partes tentar perceber como está estruturado todo o edifício da proteção, prevenção e combate aos incêndios, neste caso com a predominância na componente florestal,
que é um pouco essa a nossa busca neste Louros em Podcast. Nos Bombeiros de Fanhões, começamos por aqui, como está configurada toda a Força de Prevenção em Combate, quantos elementos envolve e qual é a sua elasticidade? Bom, nós aqui, em termos de bombeiros, neste caso de um corpo de bombeiros voluntário, nós temos aquilo que é considerado uma força mínima de intervenção, que são aqueles elementos que são os profissionais que estão cá diariamente. Depois, em termos de tal elasticidade, podemos sempre recorrer àqueles que são os voluntários. Neste momento, o Corpo de Bombeiros de Fanhões conta com aproximadamente 50 elementos no ativo, ou seja, aqueles que estão prontos para fazer serviço, sendo que desses 50, 20 são profissionais da associação. Portanto, não estarão cá todos em simultâneo, não é? Há elementos de férias, há elementos, neste momento temos 2 elementos que infelizmente estão de baixa, temos um elemento que estará sempre a fazer serviço durante a noite, portanto, e que não está depois durante o dia. A somar a isso, depois teremos as férias e tudo mais que as pessoas têm direito, como é evidente. Portanto, neste momento, e respeitando aquilo que é o combate aos incêndios, nesta altura do ano, normalmente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil acaba por fazer um reforço nas corporações de bombeiros com o incremento de elementos afetos àquilo que é chamado DECIR, que é o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, e neste caso, na Corporação dos Bombeiros de Fanhões, além dos funcionários que temos mais uma equipa composta por 2 elementos no período das 8 às 20 em dias úteis, sendo que das 20 às 8 da manhã depois se transforma numa equipa de 5, tendo em conta que também temos menos elementos, que aí já só temos os voluntários, e então é complementada com essa equipa que é suportada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Muito bem. Como curiosidade, qual é a porcentagem de ocupação de um bombeiro na componente de incêndio nestes meses mais de verão, nestes meses de maior intensidade no combate ao percentualmente ao fim do dia, qual é a taxa de ocupação? Não consigo ter aqui, nem eu nem ninguém, não conseguimos ter aqui uma métrica certa, porque há dias que não há incêndios e há outros dias que temos bastante mais. Mas sei lá, nós aqui nesta questão agora, fim de semana passado, por exemplo, tivemos aqui o incêndio próximo aqui de Mafra, próximo aqui de Loures, o pessoal esteve lá empenhado desde as 15 e qualquer coisa até o outro dia às 9 da manhã, sendo que depois houve a necessidade de reforçarmos novamente o teatro de operações já no período da noite. Okay? Mas pronto, tivemos aquele período todo, mas depois na terça-feira não houve ocorrências, portanto é muito variável, Sim, mas o nível de ocorrências neste período é com maior intensidade também, obviamente. Sim, aumenta sempre, embora não seja aquilo que parece ser. Nós, fora esta altura do ano, não é? Nós estamos agora no início do verão, por assim dizer, mas nós temos uma média de 100 ocorrências mensais. Portanto, em tudo aquilo que são os serviços de socorro, nas outras valências, os bombeiros não são só incêndios rurais, embora esse seja aquilo que dá mais ênfase aqui à questão e mais notoriedade, como é evidente. Muito bem, com base na sua enorme experiência, os bombeiros de Fanhões dispõem de recursos humanos suficientes para fazer frente aos desafios diretos, sabendo que a maior mancha florestal do Conselho está precisamente na vossa área de jurisdição. Eu diria que não. E diria que não porquê? Porque efetivamente cada vez mais é uma dificuldade termos elementos a ingressarem e a manterem-se nas fileiras dos bombeiros. Não é só a ingressarem, porque o ingressarem até ingressam, mas ao fim de algum tempo, se calhar não é aquilo que estavam à espera, porque hoje em dia ser voluntário é bastante difícil. E isso acaba que as pessoas, os poucos que se inscrevem, ao fim de algum tempo acabam por desistir da ideia. E por isso diria que temos poucos para aquilo que era realmente a necessidade. O problema maior que você identifica são os recursos humanos, digamos assim. Sim, neste momento, sim, infelizmente, porque a nível de material estamos bastante bem servidos. Você já deu alguma ideia em relação a esses números, mas a oscilação do número de operacionais nos períodos de incêndios e no restante parte do ano é significativa a oscilação com este reforço também externo que vocês recebem? Acaba por ser, o reforço não é externo, o reforço são elementos nossos que acabam por ser compensados pela autoridade para estarem aqui em prontidão. A questão é efetivamente essa, é que nós, por exemplo, a título de exemplo, nós neste momento devemos ter aqui cerca de 6, 7 elementos de serviço voluntário, que nesta altura do ano estão acrescidos dos tais mais 5 que são suportados pela autoridade. Portanto, isso dá-nos aqui uma margem de manobra, caso haja uma ocorrência teremos uma capacidade de intervenção maior, como é evidente. Muito bem, alargando aqui agora um pouco o espectro, qual é o layout organizacional a nível concelhio para já?
e como está estruturada toda a cadeia na Proteção Civil e quais as obrigações de uma agrupação como Fanhões neste enquadramento da Proteção Civil no Conselho? Bom, então, em termos daquilo que é o enquadramento, portanto, nós fazemos o serviço não só aquele que é o mais visível nesta altura do ano, que é o dos incêndios, mas fazemos muito mais serviço. Desde o transporte de doentes, desde as emergências pré-hospitalares, os incêndios urbanos ou industriais, os acidentes de viação, as limpezas de via que acontecem com alguma regularidade também, uma abertura de porta, portanto, isso são tudo serviços que os bombeiros fazem. Cada corporação de bombeiros é responsável por aquilo que é designada a sua área de atuação, que no nosso caso em específico abrange a freguesia de Fanhões e a quase totalidade da freguesia de Santo Antão, agora a União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tchal. Portanto, e essa é a nossa principal responsabilidade, é aí que temos que responder, é aí que temos que dar resposta. No entanto, dado a existência de recursos e a necessidade em outros locais, também podemos e temos ocorrido com bastante frequência fora daquilo que é a nossa área de atuação. E esse é o princípio dos bombeiros. Da mesma forma que se aqui em Fanhões houver uma ocorrência qualquer, ou uma simultaneidade de ocorrências, nós podemos estar empenhados no incêndio e a seguir haver um acidente de viação e não termos capacidade de resposta. Como é evidente, as pessoas não vão ficar por socorrer, virá outra corporação em auxílio. E isso é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Portanto, nós temos uma média mensal de 25 intervenções fora daquilo que é a nossa área de intervenção. Okay? Portanto, já está somado naquelas que falei há pouco, mas 25 é quase uma vez por dia nós vamos para fora daquilo que é a nossa área de intervenção. Neste momento eu diria que dentro daquilo que é o Conselho de Louros, as corporações já quase que não têm área de intervenção. Têm área de intervenção porque essa terá sempre que haver, porque é da responsabilidade de cada um, mas já não há aquilo que havia há uns anos atrás, que era, não, isto aqui pertence a Fanhões, só Fanhões é que lá vai. Já não há aquilo que nós chamamos vulgarmente das guerras de quintais. Se alguém tiver que vir a Fanhões, e acontece, da mesma forma que acontece Fanhões ir a outros lados, e não há já essas preocupações. Muito bem, chegados então a um grande incêndio em qualquer parte do país, como está organizada toda a cadeia de comando? Bom, aquilo que é a cadeia de comando segue aquilo que está estabelecido e está definido em legislação que tem a ver com o SGO, que é o Sistema de Gestão de Operações. E o Sistema de Gestão de Operações assenta em 3 princípios. O princípio da obrigatoriedade da função, portanto, quer queiramos, quer não, há sempre uma pessoa que será responsável por aquela operação, que é o comandante das operações de socorro. Depois os outros 2 princípios é o da unidade de comando, em que só pode haver apenas uma pessoa a comandar, pode ter os que quiser para coadjuvarem na resolução daquela ocorrência, mas será sempre aquele o responsável e é sempre aquele que está a comandar. E isso depois, esse princípio depois traz outro associado, que é: eu só recebo ordens do meu superior direto, no entanto presto ordens a qualquer outra pessoa. Presto informações, peço desculpa. Portanto, eu enquanto elemento de uma equipa, por exemplo, eu só recebo ordens do meu chefe de equipa. Não é? Você até pode ser o comandante das operações de socorro, mas não vai falar comigo diretamente, terá que falar com o meu chefe de equipa. Isso é aquilo que nos vai garantir aqui a hierarquia e a organização principalmente, porque senão a determinada altura você via um carro a passar, olha, agora vais para ali, e não era essa a missão que eu tinha porque já alguém me tinha dado outra missão. Portanto, esses são os dois princípios básicos daquilo que é o sistema de gestão de operações, é a unidade de comando, a obrigatoriedade da função. Em termos de conceitos básicos, até para as pessoas perceberem mais facilmente, por exemplo, quem é que solicita os meios aéreos, quem é que autoriza, é a pessoa que entende que eles são necessários, tem capacidade para automaticamente os acionar, ou tem que passar por uma terceira pessoa que vai dizer se há recurso ou não há recurso? Nós, em termos de acionamento de meios, ou seja, imaginando aqui em Fanhões, nós recebendo aqui um alerta de incêndio, aquilo que vamos fazer é despachar os nossos meios para o incêndio. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorro, neste caso de Lisboa, ao ter conhecimento dessa ocorrência e caso esteja disponível, se for uma ocorrência de incêndio rural, o que fará é o despacho de um meio aéreo existente no distrito para ataque inicial dos incêndios. O que é que pode eventualmente acontecer? É esse meio aéreo estar empenhado numa outra ocorrência e não ter disponibilidade para ir àquela. No entanto, após a chegada ao local da primeira equipa, o graduado terá que obrigatoriamente fazer o ponto da situação, que é, via rádio, informar a Central do Corpo de Bombeiros e o Comando Distrital de Operações de Socorro daquilo que está a acontecer e da necessidade ou não do reforço de meios para aquela ocorrência. E nesse reforço de meios poderá estar, efetivamente, aquilo que são os meios aéreos para os incêndios rurais, além daquele meio que será despachado em ataque inicial.
Muito bem, o Comandante subscreve na íntegra, agora também baseado na sua experiência, este formato, ou o que mudaria neste layout? Assim, em termos de organização, para já, esta é a melhor, é a que temos, será a melhor, é aquela que temos que aproveitar. Se efetivamente poderia haver aqui algumas melhorias, acredito que sim, com certeza que sim, tem que ser uma coisa estruturada e pensada como deve de ser. E porquê é que acha que isso não acontece? Não é uma questão de não acontecer, pode vir a acontecer, já tem acontecido, as coisas têm vindo a ser alteradas sempre que se julga que seja necessário. Agora também não pode, a qualquer momento, mudar. Agora, por exemplo, não é uma boa altura para se mudar o que quer que seja, não é? Agora teríamos que aguardar, exatamente, a meio do caminho não se conseguem fazer essas mudanças. Podem haver alterações, ou há situações em que realmente fará esse sentido, mas eu creio que, ao haver essas alterações, partiria sempre por uma organização a nível municipal. Eu acho que o caminho seria logo por aí, porque não vale a pena, eu costumo dizer, e já o disse publicamente também, não vejo nenhuma casa começar pelo telhado, começa-se sempre pela base. Portanto, e não vale a pena nós nos estarmos a tentar organizar a nível nacional quando a nível municipal, tal e qual. Portanto, e esse é o caminho que está a ser trilhado através do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos Corpos de Bombeiros. Portanto, o Serviço Municipal de Proteção Civil também foi reestruturado recentemente e está agora a iniciar o trabalho nesse sentido. Portanto, mas eu creio que sim, que vão haver alterações para melhor, como é evidente, as alterações convém que sejam sempre para melhor, mas sim, mas neste momento é como digo, é aquele que temos, funciona, tem que ser aproveitado da melhor forma possível e se houverem alterações a fazer, depois sim que as façamos. E na sequência, e no seu entendimento, quais são as principais razões para que o cenário em Portugal seja de forma recorrente o mais gravoso da média europeia, mais gravoso que a média europeia, sendo até que Portugal tem uma densidade, tem uma mancha florestal inferior àquela que existe na União Europeia? Que razões atribui a esse recorrente? Bom, então, aquilo que nós ouvimos falar recorrentemente são as alterações climáticas, e efetivamente as alterações climáticas são uma realidade. Agora, as alterações climáticas por si só não causam incêndios, não é? Pode estar um dia muito quente que não vai causar, obviamente, o incêndio. Portanto, o principal problema é esse, é o uso do fogo. A maioria das ocorrências são por uso do fogo, ou seja, alguém intencionalmente usou o fogo e, eventualmente, por descuido, perdeu o controle da situação e acabou por provocar um incêndio. Mas também, fruto daquilo que temos ouvido nas notícias, não é só isso, também há aqueles que o fazem de forma intencional. E essa situação de, em Portugal, termos esse histórico, aliado depois àquilo que são as alterações climáticas e que potencia o desenvolvimento rápido dos incêndios. E, obviamente, aliado àquilo que é a falta de cuidado que temos tido ao longo destes anos com a floresta, com a área rural, isso, como é evidente, depois acaba por dificultar aquele que é o trabalho dos bombeiros, que é o trabalho do combate, que é o fim da linha. Portanto, antes do combate temos a prevenção, a vigilância e só depois é que aparece o combate. E normalmente quem depois acaba por ficar na frente são os combatentes. No seu entendimento, a maior parte do problema está na fase da ignição do incêndio? Há um número superior de ignições em Portugal do que no resto da média europeia, porque o problema das alterações climáticas são universais, são para todos. Portanto, esse é transversal a todos. Aquilo que em Portugal é notório, é o desordenamento do território, da floresta, neste caso em específico, a falta de limpezas, e não é preciso irmos para muito longe, não é? Basta passarmos aqui nas ruas, aqui nas estradas aqui mais interiores do concelho e vemos essa falta de cuidado. São os proprietários que têm que limpar, não limpam, é difícil depois sabermos quem são os proprietários para os obrigar a limpar, e são tantos terrenos que é quase impossível também conseguirmos a tempo e horas fazer as limpezas. Portanto, e muitas das vezes, se calhar, a forma mais fácil de limpar acaba por ser com o fósforo, ou como quer que seja, não é? E fica limpo. Também temos que perceber, e principalmente nesta zona do concelho, é uma zona bastante rural, uma zona bastante envelhecida, e as pessoas também têm poucas capacidades para cuidar dos terrenos, portanto não têm posses para pagar a alguém para vir limpar o terreno. Em tempos, toda esta zona acabava por ser uma zona de cultivo e havia o cuidado com os terrenos, aquilo que não acontece hoje. E essa falta de cuidado, esse desordenamento do território, aliado àquilo que são o número de ignições,
depois acaba por trazer problemas, como é evidente. Eu, por acaso, vi, na preparação desta conversa, até percebi que Portugal tem uma percentagem da mancha florestal ser propriedade pública muito inferior, mas substancialmente inferior. Aliás, está na ordem dos 3% a propriedade pública da mancha florestal, enquanto na Europa está muito acima dos 50%, dos 60%. Acha que isso, o facto da larga, da enorme fatia, estar sobre gestão privada complica aqui um bocadinho? Eu diria que sim, mas também se nós formos olhar aquilo que é esses 3% que são públicos, também não estão muito cuidados, portanto também não podemos tirar por aí o exemplo. As lideranças dos bombeiros e dos responsáveis máximos da proteção civil nem sempre tiveram uma convivência muito harmoniosa. O que eu lhe perguntava era em que fase é que estamos dessa relação, que para mim é fundamental. Bom, em termos de relação, e falando aqui principalmente na zona aqui de Lisboa, eu acho que a maioria dos corpos de bombeiros estarão numa boa relação com aquilo que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. São pessoas com quem nós tratamos aquilo que temos a tratar, eles também tratam connosco aquilo que realmente têm a tratar, mas acima de tudo também a maioria e principalmente aqui em Lisboa, também são oriundos dos corpos de bombeiros, portanto também não são estranhos a estas forças dos corpos de bombeiros, sabem exatamente aquilo que podem contar deste lado da mesma forma que nós. Há uma identidade, neste caso há uma identidade assumida? Eu diria que sim, tem-se falado agora nessa questão do comando único ou comando autónomo dos bombeiros, e eu volto a referir, se calhar fará sentido, porque neste caso a hierarquia dos bombeiros acaba em mim. Os bombeiros de Fanhões, eu sou o topo da carreira dos bombeiros, acima de mim, a nível de bombeiros não há ninguém. Portanto, isso não acontece com as outras forças. A GNR tem o comandante do posto da GNR, mas depois tem o comandante-geral da GNR, que é aquilo que neste momento nos falta a nós bombeiros e que, eventualmente, há aqui uma substituição desse comando por parte da Proteção Civil, neste caso a nível distrital e até mesmo nacional. Agora, se fará sentido estarmos aqui a criar mais estruturas ou estruturas paralelas para depois acabar por fazer a mesma coisa, eu diria que para já comecemos a arrumar a casa, mas por baixo, não vale a pena. Exatamente. Mas nessa relação, sendo que os bombeiros são ouvidos, são parceiros valorizados na definição de toda a estratégia global e nas ações locais e específicas, ou nem por isso? Sim, em termos de os bombeiros serem ouvidos, eu diria que sim, que somos ouvidos. Agora, se somos atendidos ou não, aí se calhar a questão já passa para outros caminhos. No entanto, se calhar também quem nos pode ouvir ouve, quem nos pode depois resolver os problemas é que se calhar não resolve. E não estando aqui a comparar com ninguém, mas teremos que lá chegar, obviamente. Houve um reforço de equipamentos, ou seja, houve verbas para reforço de equipamentos a outros agentes de proteção civil, tendo em conta aquilo que é o número desses elementos, comparativamente com o número dos bombeiros a nível nacional, ficou ali um bocadinho aquém, para não dizer bastante aquém uma coisa da outra. Portanto, e se depois formos avaliar aquilo que é o trabalho que os bombeiros fazem, principalmente nesta época, que é aquele que tem mais visibilidade, e o trabalho que os outros fazem, o trabalho em si é o mesmo, e isto não é nada contra as pessoas que lá estão, atenção, antes pelo contrário, porque temos uma boa relação até com esses elementos. Mas pronto, se calhar fruto de... Mas são erros de análise ou são visões diferentes ou distorcidas? Eu não diria que sejam erros de análise, nós agora se calhar estamos a pagar aqui um pouco por aquilo que se andou a fazer, quer queiramos, quer não, ao longo de algum tempo. E se nós nos puséssemos no lugar do Estado, o Estado estar a investir nas corporações de bombeiros, sendo que hoje em dia as coisas estão diferentes, como disse, e que também já dão muito mais garantias, mas ficar na dúvida se depois vai ter o retorno desse investimento ou não, ou investir naquilo que é de pertença do Estado, na GNR, nos chapadores bombeiros florestais, no ICNF, acaba por ser, quer dizer, se me pusessem essa questão a mim, vou investir no meu filho ou vou investir nos filhos dos outros. Eu posso gostar muito dos filhos dos outros, não é? Mas agora, tinha que haver aqui um equilíbrio, porque nós já demos... Sim, mas a gestão pública da coisa tem que ter outra observância, não é? Mas essa observância também terá que ter em atenção que, na realidade, aquilo...
O histórico se calhar não é bom, mas é aquilo que nós temos vindo a corrigir, ou seja, os bombeiros hoje já não é aquilo que eram há 30 anos atrás. Nós hoje, antigamente, se houvesse um incêndio, tínhamos que tocar a sirene para arranjar bombeiros para ir para o incêndio. E hoje em dia isso já não acontece, nós respondemos ao minuto, estamos cá, estamos prontos, como é evidente. Qual é a utilidade da presença dos elementos políticos junto da estrutura operacional quando existem grandes incêndios? Todos nós assistimos na televisão a presença, Secretário de Estado, Ministros, Presidente da República. Qual é a utilidade que isso tem na verdadeira gestão do comando e no ataque ao incêndio? Eu diria que a utilidade acaba por ter pouca. Por vezes até acaba por fazer com que se tenha que, entre aspas, desviar atenções para, naquele caso, dar atenção a essas figuras públicas que possam aparecer nos teatros de operações. Se estivermos a falar de um Presidente da Câmara, acaba por ser diferente, porque aí sim tem algumas coisas que também é o Comandante da Proteção Civil. É o responsável máximo da Proteção Civil no município e terá responsabilidades naquilo que terá a ver também com a logística associada àquela operação e que pode ser, aliás, será útil com certeza absoluta. Muito bem, e complementando também aqui a ideia, o circo mediático, as TVs, as horas e horas em direto, as dezenas de especialistas em loop, tem alguma utilidade no eficaz combate a um incêndio? Este buzz, este ruído, faz algum sentido? Eu diria que não, antes pelo contrário. Não tem sentido, não dá apoio nenhum àquilo que é o combate na realidade e, de certa forma, acaba indo ao encontro daquela questão que colocou há pouco com o número de ignições. Existem pessoas que são fascinadas pelo fogo e ao estarem sempre constantemente a ver aquilo e veem, então, mas naquela aldeia tem lá tantos bombeiros e aqui na minha não está nenhum, e arranjamos já a maneira deles virem para aqui também. E acaba se calhar por ter o efeito. O follow spot não tem qualquer tipo de utilidade neste caso. Terá que haver sempre a notícia, claro, mas uma coisa é dar a notícia, outra coisa é estar constantemente. E estes especialistas que estão horas e horas em estúdio a acompanhar imagens, tem alguma utilidade na passagem da informação? A maior parte das coisas é meramente especulativo? Faz algum sentido? Quase como se estivéssemos a falar de um jogo de futebol? Faz algum sentido este tipo de explicação? Efetivamente já se tornou quase um jogo de futebol, não é? Já existem, já qualquer um percebe de combate a incêndios. Percebe de combate a incêndios pegando nas imagens que está a ver. Uma coisa é estar a ver as imagens, não é? Outra coisa é estar no sítio a perceber o que é que está a acontecer. Nós estarmos a ver, e as imagens que passam, infelizmente, é dos bombeiros que nunca chegam. Está um incêndio em determinada aldeia, estou aqui há não sei quantas horas e ainda não apareceram os bombeiros. Ainda não chegaram ali, mas já estão há não sei quantas horas do outro lado, na outra vertente da serra. Portanto, vale o que vale. Estarem ali a fazer comentários, a comentar determinadas imagens, é a minha opinião pessoal, eu acho que até acaba por denegrir aquilo que é a imagem deles, desses comentadores. E infelizmente temos até pessoas do meio dos bombeiros a fazerem esses comentários. Mas... E dentro da mesma linha, na vertente comunicacional, faz algum sentido a sobreposição de intervenções entre o pessoal político e o comando operacional? Muitas vezes nós ouvimos qual é a verdadeira utilidade dos múltiplos discursos com enormes labaredas por trás, qual é a utilidade que isso tem em termos de comunicação? A prioridade não devia ser, obviamente, outra, com óbvia exceção da necessidade de transmitir informações úteis às populações e ao comportamento das populações que estão mais perto da catástrofe. Exatamente. Mas esta duplicação de mensagem, às vezes o político a falar em cima do comando, o comando a falar em cima do político, a própria comunicação não podia ser ela também um elemento dissuasor da cobertura em cima do incêndio? A comunicação não podia ser feita um pouco mais distante do próprio local de incêndio, até para não criar a intenção de aproximação do local de catástrofe? Faz algum sentido? Faz sentido. Faria sentido ser dessa forma. Faz sentido afastar. Aliás, faz sentido afastar, faz sentido concentrar. E quem for fazer o briefing para a comunicação social, falo naquele momento e todos ouvem a mesma coisa exatamente e dito apenas por uma só pessoa. E o que é que não acontece? Pois, não sei. Não consigo explicar isso. Se houver uma ocorrência, isso é uma responsabilidade do comandante das operações de socorro, é prestar as declarações. Ele depois terá os seus adjuntos e pode criar um adjunto para as relações públicas, que é aquele que terá a responsabilidade de fazer isso, ou até mesmo o próprio comandante das operações de socorro o deverá fazer. Muito bem. Quais as principais dificuldades de uma corporação como Fanhões para manter um nível elevado de operacionalidade? A principal dificuldade, já referi há pouco, acaba por ser os recursos humanos. Nós
vivemos daquilo que é o voluntariado, não só, como é evidente, nós neste momento, como disse, temos um grupo de cerca de 20 elementos que são profissionais da associação e são esses que respondem numa primeira linha, digamos que em horário de expediente. Depois nós, a partir das 20 de cada dia útil, funcionamos baseados naquilo que é o serviço de voluntariado e essa acaba por ser a nossa maior dificuldade. Não que não tenhamos elementos para a primeira resposta, isso temos, são esses tais equipas que ficam cá no quartel nesse período noturno, 5, 6 elementos, algumas 7, e são esses que respondem na primeira linha. Mas caso haja uma necessidade de reforço, teremos sempre o reforço dos corpos de bombeiros à volta, como disse há pouco, se nós estamos empenhados à necessidade de reforço, vêm os outros, ou então teremos que recorrer aos restantes voluntários que estarão em casa ou o que for, e aí temos que os alertar de alguma forma, com o toque de sirene, uma mensagem, um telefonema, e eles dirigem-se ao quartel. Mas acaba, entre aspas, por atrasar aquilo que é o reforço, porque estamos dependentes daquilo que é o voluntariado, o serviço de voluntário neste caso. Muito bem, no que depende da sua vontade, vê-se comandante dos Bombeiros de Fanhões por quanto tempo? Ou não tem limite para essa sua dedicação? Isto também não é ficar aqui eternamente. Não, eu diria que isto, um indivíduo que seja nomeado para comandante de uma corporação de bombeiros é nomeado numa comissão de serviço de 5 anos. Eu ainda estou na primeira comissão de serviço, mas diria que o máximo 3 comissões e está na altura de andar, porque das duas uma, o tempo passou ou já fez obra e agora está estagnado, ou se não fez, também já não está aqui para conseguir servir, é melhor ir andando. Muito bem, já em algum momento hesitou a vestir a farda ou dito de outra forma? Existem situações da vida da atividade, da corporação, ou mesmo de reações injustas por parte de quem servem, que o levassem a pensar se tanta entrega e dedicação fazem sempre sentido? Não, a mim, eu pessoalmente não, nunca me aconteceu. Antes, pelo contrário, tem que ser o primeiro a voltar a vesti-la para conseguir dessa forma que aqueles que lideram consigam também voltar a vestir. Mas efetivamente há situações em que nos fazem pensar, mas quer dizer, andamos aqui de boa vontade a dar o corpo ao manifesto e a paga é esta. Mas pronto, isso é uma no meio de tantas outras que acabam por passar despercebido e lutamos para que isso desapareça. São pequenos episódios que valem como Comandante Rui Oliveira, é a última pergunta, depois temos para finalizar um pequeno desafio que nós utilizamos sempre no nosso Louros em Podcast, mas para terminar a nossa conversa perguntava-lhe que certezas podem as populações ter sobre o desempenho dos bombeiros de Fanhões? A certeza é que vamos continuar cá sempre a dar aquilo que é o nosso melhor em prol de quem possa precisar de nós. E esses que podem precisar de nós podem ser as pessoas que nós servimos na nossa área de atuação ou fora da nossa área de atuação. Sempre que formos solicitados, vamos lá com a melhor das vontades e com o máximo de empenho para resolver aquilo que nos for posto à frente, por assim dizer, a ocorrência que possa ser. Esse é aquilo que podem contar de nós. Olá Pedro, vamos começar então pelo princípio, tentar perceber quais são as principais motivações que pode levar alguém a ingressar numa corporação como os Bombeiros Voluntários de Fanhões. Ajudar o próximo, normalmente, e também ter mais atividades, uma vez que eu entrei com 13 anos para os bombeiros, vivo aqui em Fanhões desde sempre e aqui havia poucas atividades, os bombeiros, a banda de música ou o futebol. Eu interessei mais pelos bombeiros e com essa idade decidi ingressar no Corpo de Bombeiros. Sempre gostei desta atividade, sempre achei bonito ver os carros de bombeiros a passar e tudo isso. Então, incentivou-me a entrar. Pedro, já se pode fazer um pequeno balanço. O que é que se perde e o que é que se ganha na vida pelo facto de ter aderido a uma causa como esta? Olha, ganha-se bastante. A experiência que nós ganhamos a lidar com as pessoas, o que aprendemos a nível de socorrismo, tornamos mais humanos, sem dúvida nenhuma, tornamos mais altruístas também. Perder, eu penso que se perde pouco. Porque nós, talvez o convívio com a família acaba por ser um bocado prejudicado nesse aspecto, mas tirando isso, eu penso que se perde pouco, ganha-se muito mais do que o que se perde. Para os que procuram também, exemplo do Pedro, fazer carreira nesta atividade, quais são os principais conselhos que seriam fundamentais terem conhecimento? Sobretudo ter muita força de vontade, porque isto não é fácil, exige tempo, exige dedicação, exige que a pessoa tenha mesmo vontade de fazer as coisas. Aconselho que a pessoa tenha, sobretudo, disponibilidade de tempo,
e que quer abraçar uma causa sabendo que não vem para aqui para ganhar alguma coisa a nível monetário, mas vem para ganhar experiência e, sobretudo, vem para ajudar os outros de forma incondicional. Isso é o que eu aconselho a pessoa que tenha essa vontade de ajudar os outros de forma incondicional, sobretudo. Muito bem. O espírito de grupo, a confiança, o conhecimento dos limites dos nossos companheiros em ação pode fazer toda a diferença? Faz, sem sombra de dúvida. Faz, porque nós trabalhamos em equipa, conhecemos todos uns aos outros, todo o trabalho que nós fazemos em equipa, desde o momento em que saímos de uma ambulância para uma situação de emergência, somos no mínimo 2, então nós conhecemos todos bem, sabemos que com aquele companheiro a situação pode correr de uma maneira, com o outro de outra maneira, então há ali sempre um encaixe na maneira como trabalhamos. Para um incêndio florestal é diferente, também saímos em equipas mais alargadas, mas sobretudo nós temos muita formação. Então, na formação, simulamos muitas situações, fazem com que, quando a situação é real, seja mais fácil lidar com as coisas. Em consequência disso, pode-se dizer que a procura do destaque individual é completamente desaconselhada? Totalmente, totalmente. Aqui funcionamos a equipa, não há outra forma das coisas funcionarem. É mesmo a equipa. Porque se assim fosse, algum tentasse destacar mais do que outro numa ou outra situação, vai acabar por prejudicar o resto. Sente-se incomodado com este flagelo anual que são os incêndios de verão em Portugal e, na sua opinião, o que mais poderia ser feito para amenizar estas catástrofes? Eu penso que, sobretudo, a prevenção. Muitos dos incêndios acontecem porque as pessoas não fazem a limpeza dos terrenos, há muitos descuidos que não deviam acontecer. Eu penso, sobretudo, que tem que haver mais sensibilização para as pessoas terem cuidado, porque nós precisamos da floresta. Neste momento, nós sabemos que as alterações climáticas, muitas acontecem por causa da negligência das pessoas, então tem que haver uma sensibilização para que as pessoas tenham cuidado com a floresta. Não é só os bombeiros, mas também as pessoas. Nós fazemos prevenções, fazemos campanhas, conforme os cartazes que às vezes espalhamos por aí, mas sobretudo as pessoas têm que pensar que também depende delas, não é só nós. Nós estamos dispostos a ocorrer a tragédia, mas para impedir que a tragédia aconteça, tem que haver um papel fundamental da população. O Pedro já sentiu alguma vez a sua vida em perigo no exercício das funções enquanto bombeiro? Várias vezes, porque nós contamos a combater um incêndio, foi sobretudo em incêndios, há sempre aquelas alterações, quando há incêndios graves, há alterações do vento e coisas assim, e nós temos que deslocar-nos rapidamente de um sítio para o outro, e nessa altura, pronto, o importante é nós prevermos a situação. E já houve situações em que, pronto, senti que se não corresse como corri daquela vez, se calhar tinha sido apanhado. Não foram muitas, porque felizmente nós estamos sempre a contar com isso, mas já aconteceram. Muito bem, para terminar, qual é a palavra ou estado de espírito que melhor o define quando veste esta farda? Talvez o altruísmo. Eu gosto de ajudar as pessoas. Sempre fiz isso, sou bombeiro, neste momento sou bombeiro profissional, mas já fui bombeiro voluntário durante 31 anos, estou há menos de um ano, aqui há 6 meses a trabalhar, mas também já fiz outro trabalho como voluntário a servir comida a pessoas sem abrigo, a ajudar toxicodependentes. Eu gosto de ajudar as pessoas, portanto talvez o que me define melhor é o altruísmo, ajudar de forma desinteressada. E esse espírito já habita em mim desde muito novo, pronto, e para mim é natural fazer isto. Parabéns, Sr. Presidente, pelas magníficas instalações. O primeiro desafio que eu colocava era que nos tentasse descrever como é que decorre um dia normal no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Fanhões. Boa noite, agradeço pela vossa presença aqui no nosso quartel e verificarem que nós temos umas boas instalações, já é um bom sinal. Um dia normal aqui no quartel, nós temos vários empregados que trabalham connosco todos os dias. Mais uma das razões deste Corpo de Bombeiros é dar emprego, que é normal, é a sociabilização, é o emprego. Nós fazemos, não só socorremos, não é só o fogo, não é só as ambulâncias, também fazemos muita coisa, a integração social, e fazemos isso com muito gosto. E aqui no quartel todos os dias vimos isso e vimos os valores que estes homens e mulheres recebem, valores de disciplina, rigor, um valor que pouca gente tem agora, que é a ajuda aos outros, e eles estão sempre nisso, na ajuda aos outros, e é todos os dias isto, todos os dias saídas de socorro, não é só fogos, não é só o verão, é inverno, e é o que eles fazem todos os dias.
Pronto, é o trabalho deles, eles estão cá 24 horas por dia. Temos os voluntários e temos os empregados da associação. Os recursos humanos são o valor maior de qualquer instituição, sendo que Fanhões é uma freguesia de pequena dimensão. Como superam esta desvantagem na vertente de recrutamento? Muito difícil. Esta desvantagem de recrutamento cada vez é mais difícil para os bombeiros. Como a gente sabe, são feitos aqui alguns estágios e depois a maior parte vão embora, fica 1 ou 2, se a gente conseguir recuperar 1 ou 2 já não é mau. E eu acho que essa a vertente de conseguirmos cativar jovens para os bombeiros cada vez está pior e não conseguimos, não vamos às escolas. Eu acho que tínhamos que formatar de outra forma, tínhamos que arranjar uma forma diferente e acho que no 9º ano há muita desistência, os alunos desistem muito no 9º ano, acho que devia-se fazer um curso profissional de bombeiros, para bombeiros, com várias valências, e esse curso profissional devia dar equivalência ao 12º ano, ou mesmo fazer bolsas de estudo em parceria com câmaras, com juntas de freguesia, e depois todas essas bolsas de estudo trazer para uns estágios aqui remunerados, não era? Para os bombeiros, aí talvez nós conseguimos recuperar alguns jovens para os bombeiros, porque cada vez é mais difícil termos mão de obra aqui nos bombeiros. Como está a relação entre cooperações a nível concelhio? São 7 as associações humanitárias. São assumidamente parceiros entre si ou de quando em vez fazem um esforço individual para cair em graça junto dos decisores? Sim, é difícil, a relação não é muito fácil, é difícil porque nós pensamos muito, seja Fanhões, seja outra corporação qualquer, nós pensamos muito em nós, e que não devia de ser. Por isso eu acho que uma das coisas principais que se devia de fazer era uma central única, uma central na proteção civil, onde tivesse os bombeiros nessa central e um comando devia de ser partilhado por todas as corporações e acho que aí havia uma união diferente e os recursos eram diferentes, a população era muito mais bem servida porque era muito mais rápido, porque nessa central única é fácil, vamos a passar no Tejal ou na Sacavém, ou seja, no Conselho de Loures, e essa central sabia onde a ambulância estava, ou o carro de fogo, e comunicava logo, não era preciso ir chamar ao quartel e procurar e não tem, e vai procurar ao outro, e assim era mais fácil, mesmo para a população, o socorro. Mas pronto, mas isso eu acho que as corporações, as 7 corporações, acho que estão bem, Loures não está mal, acho que damos-nos todos bem. Penso eu, e nós, Fanhões, não temos problemas com ninguém, temos tido um bom relacionamento com todas as corporações do Conselho, por isso acho que para nós o Conselho de Loures cada vez está melhor, para nós em relação ao socorro. Quais são as principais fontes de financiamento de uma instituição como esta? A Câmara Municipal de Loures é quem nos financia mais, ainda agora eu tive um aumento nos jantares que não eram pagos das EIPs, do ESIN, nos jantares do ESIN era só pago o almoço, agora já pagam também o ESIN, na conta corrente também aumentaram os valores, também aumentaram em relação ao aumento do ordenado mínimo, também foram aumentados os valores dos IPs, nós somos 9 elementos que nós temos que a Câmara nos paga, não paga na totalidade, porque a gente tem os valores, são valores diferentes, aumentamos os ordenados, todos os anos temos aumentado os ordenados, não tem nada a ver com os valores que a Câmara paga, mas pronto, o que eles nos pagam já aumentaram também, por isso a Câmara tem-nos dado uma ajuda, é o principal. Depois temos alguns mecenas, por exemplo, a Igreja Maná tem-nos ajudado muito também, as juntas de freguesia, a Junta de Freguesia de Fanhões, tem-nos ajudado, a Junta de Freguesia do Tejal também nos tem ajudado, também dá-nos uma ajuda, porque nós também fazemos serviço na zona deles. Precisávamos mais apoio, é claro, agora tivemos com isto do aumento de gasóleo, com algumas perdas de serviços, mensalmente, estamos a perder à volta de 11.000 euros, 11.200 euros todos os meses,
Por isso temos que trabalhar mais e agora vamos trabalhar mais para conseguirmos recuperar e equilibrar as contas. Para já, nós temos as contas equilibradas, já começámos a trabalhar para ter as contas equilibradas, principalmente na formação. Mas este financiamento permite a corporação viver com a garantia do dia da manhã? Não, só financiamento não. A gente tem que trabalhar e acho que é assim que tem que ser mesmo. Nós temos que trabalhar e temos que, ainda tivemos uma reunião há pouco tempo com os empregados, temos que criar riqueza na própria instituição. A gente trabalha para criar riqueza. Não estamos aqui só, fazemos socorro, mas também com as formações e com todo o trabalho temos que criar riqueza. Os próprios empregados têm a noção disso. Têm que trabalhar para criar riqueza, para nós podermos aumentar ordenados, para dar prémios. Nós damos prémios 2 vezes por ano. Por isso, esse trabalho tem que ser feito, tem que ser criada a riqueza para nós darmos os prémios, para nós podermos fazer o nosso trabalho, senão, e o Estado também nos dá à volta de 4.000 euros mensais, mais ou menos, à volta de 4.000, aumentaram agora, é à volta de 4.000, mas é por equidade e nós recebemos muito pouco, porque somos uma corporação pequenina. Se tivesse disponibilidade financeira, qual o equipamento ou obra que mandava realizar ou adquirir já amanhã? Eu não sei o nome dos carros, mas era um autotanque daqueles muito grandes que a gente precisa e aqueles 2 que tínhamos ali, se calhar vendíamos, mas era o que era preciso agora, era um daqueles 2 rodados ou 4 rodados, assim uma coisa, não sei o nome dos carros, não tenho essa noção, nunca fui bombeiro, mas era um carro desses, um autotanque de 16.000 litros, ou penso eu. Há quantos anos é Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões e por mais quantos anos pode a comunidade contar com a sua disponibilidade para o cargo? Eu comecei em 2016, 6 anos, e termino agora em 2023, parece, 22, 23, acho eu. E espero que os jovens entrem, pessoas com ideias novas, porque eu acho que já estou ultrapassado. Acho que as pessoas mais jovens têm que entrar e fazer o seu trabalho, têm outras capacidades, porque eu não trabalho, não estou reformado, mas não estou a trabalhar. Trabalhei na banca durante muitos anos numa sala de mercado, mas agora não trabalho, e a vivência que a gente tem é Fanhões, é pouco mais que eu tenho, e percebo que estas associações precisam de pessoas que tenham uma vivência totalmente diferente da minha e que sejam jovens e que venham, se calhar eu sou fui capaz de travar alguns negócios que se queria fazer nesta malta nova que lá está, queria fazer, e eu travei esses negócios. Se calhar agora estávamos melhor, ou não, ou podíamos estar pior, mas pronto, acho que tem que ser jovens à frente desta associação. Eu comecei nesta associação em 94, 95 e 96, fui diretor desta associação em 94, 95 e 96, não tem nada a ver. Isto é uma empresa, antigamente a gente pouco fazíamos, a direção pouco fazia. Não, agora isto é preciso, é uma empresa, a gente tem que trabalhar como uma empresa. Temos empregados, temos famílias, a gente antigamente tinha um empregado ou 2, agora são 20. E queremos mais empregados e não conseguimos. A gente tem concursos abertos para 2 empregados e não conseguimos. É difícil, porque é preciso, aparece muita gente, mas é preciso ser bombeiro. Eu não posso empregar aqui uma pessoa que seja, sei lá, empregado de mesa, padeiro, não, tem que ser bombeiro, tem que ter aquela formação, tem que ter 1 ano de formação. Aí estava o tal 9º ano, puxá-lo para esta formação profissional, 12º bombeiro, e era muito mais fácil entrar depois para aí. Além disso, a gente fazia a integração social. Muito bem, para terminar, e apesar dessas dificuldades todas, a palavra família dava um bom apelido para os bombeiros voluntários de Fanhões? Dava, sem dúvida nenhuma, isto é uma família. Os bombeiros voluntários de Fanhões é uma família, não? A gente estamos aqui, a gente olha para o comando, o comandante, ex-comandante, pai do comandante, na secretaria, mulher do comandante. Depois temos irmãos, estamos a falar... irmãos, vários irmãos aqui, muita família, é mesmo. E se não fosse estas famílias assegurar isto, e a gente tem que ter muito respeito por estas famílias, a gente não tinha estas associações,
Quando as pessoas só para ter uma ideia, as pessoas não têm a noção de que esta associação faz. Eu não tinha, eu entrei aqui, não tinha a noção, quando eu entrei fiquei de boca aberta, mas a gente faz isto tudo, a gente faz este trabalho todo, mas as pessoas não têm a noção do trabalho desta associação. A gente tem banda, tem escola de música, tem teatro, grupo cénico, tem os bombeiros, pronto, os bombeiros é o ex-libris desta associação, mas a banda e a escola de música é mais uma integração na sociedade, qualquer cantor que a gente vê, grandes cantores, se calhar os músicos que estão atrás deles passaram por estas bandas destas associações, e as pessoas têm que pensar nisso, que estão lá, têm que estar a acarinhar estas associações e não estar sempre a massacrá-las, tem que acarinhar, e a gente vê entidades oficiais a massacrar estas associações. Não, acarinhem estas associações que são precisas nestes sítios, e se calhar muitos músicos que a gente vê aí são destas associações, cada vez mais é daqui que saem os bons músicos. E a gente tem alguns daqui na nossa banda, cantores e músicos muito bons, que ganham prémios, pronto, e têm ganho a nível de ibérico, têm ganho prémios e pronto, acho que sim, acho que deve ser acarinhado estas associações. Só para ter uma ideia, a gente fomos aprovados, da direção foi aprovada com 17 sócios, numa Assembleia Geral. Como é que depois a gente pode ter motivação? A gente tem a motivação, porque não é por aí, mas como é que há a motivação de haver outras pessoas a virem para aqui trabalhar se estão 17 pessoas numa Assembleia Geral? É isso que a gente precisa, se calhar precisam estas associações de mais gente também a acarinhá-las. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Começava então por perguntar qual o nível de orgulho que a freguesia sente pela sua corporação de bombeiros. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e bem-vindos à freguesia de Fanhões, capital do Calceteiro. O orgulho nos nossos bombeiros é uma associação que venceu várias gerações, sempre presente, humanitariamente muito competente sempre e socialmente digna. É uma associação que prima pelo socorro à sua população sempre, metendo sempre as pessoas em primeiro lugar, sempre com um nível de prontidão acima da média e com grandes profissionais e grandes pessoas ao serviço. Na outra face da moeda está, obviamente, a responsabilidade inerente, ou seja, como convive o Executivo com a força da corporação e as suas consequentes necessidades? O Executivo responde na medida das suas possibilidades. Obviamente reconhecemos a nossa Associação de Bombeiros, temos obviamente um orçamento reduzido, como é notório, somos também a freguesia mais pequena do concelho, mas sempre que possamos, estamos cá para ajudar com aquilo que for solicitado. Mas mais do que ajuda financeira, penso que o reconhecimento e a interligação de todas as entidades e associações e população da freguesia para um só caminho, acho que esse é um fator extremamente importante, e esta vontade com que nós lidamos com as situações na freguesia e o bom entendimento que existe entre as entidades, acho que isso é primordial e essencial para um bom desempenho. E pelo seu ângulo de visão, qual é a disponibilidade da população para colaborar com os bombeiros? Sempre foi uma população prestável, reconhecedora dos seus bombeiros. Poderá haver alguma questão ou outra, mas nada relevante, mas de um modo geral, sempre ao longo de gerações, os bombeiros tiveram uma relevância bastante grande na freguesia e são extremamente acarinhados, penso eu, e reconhecidos também. O Presidente teme pelo futuro dos bombeiros voluntários e de corporações com este perfil, pela crescente dificuldade no recrutamento, os mais novos têm motivações diferentes, objetivos e caminhos diferentes, escassas expectativas numa carreira com muito ainda para definir, baixas compensações, demasiados riscos. Teme o futuro de corporações com este perfil? Eu penso que tem que existir sempre o socorro, no entanto, o recrutamento é uma dificuldade. Se deixarmos de conseguir recrutar pessoas para a causa,
mais difícil será prestar esse socorro, principalmente ao nível do voluntariado. Mas penso que terá que sempre haver uma solução para prestar esse socorro. No entanto, temos que tentar inverter essa tendência, que é o afastamento das pessoas, afastamento das pessoas para os corpos de bombeiros e de novos recrutas. Penso que isso tem que ser combatido, tem que haver mais atrativo também. Isso penso que também compete às autoridades competentes também tornar o caminho de bombeiro mais atrativo, a profissão de bombeiro mais atrativa, e isso é uma coisa que certamente será significativa e terá relevância na decisão quando se pensa naquilo que nós iremos ser no futuro, não é? E se for uma profissão atrativa, se for uma carreira atrativa, se calhar terá muito mais homens e mulheres a ingressar. No outro dia, no outro programa, fica aqui já prometido, falaremos aprofundadamente de Fanhões, que é a capital do Calceteiro desde 2018, mas aproveitando a sua presença, pedia-lhe que, de forma resumida, falasse das principais motivações e preocupações da freguesia atualmente, nos dias de hoje. Eu penso que há algumas preocupações que são relevantes, principalmente o envelhecimento da população. Temos que ter, se calhar, no futuro, uma preparação maior a nível social, porque as pessoas vão envelhecendo e temos uma população idosa. Não conseguimos, de alguma maneira, isto também pelos instrumentos de regulação do território, mais propriamente o PDM, conseguir que as pessoas se consigam fixar, os naturais que se consigam fixar mais no nosso território, uma vez que não temos grandes espaços para construção, e isso é um problema latente que nós temos aqui na freguesia. A fixação da população mais nova e pessoas que nasceram cá, que depois vão ter que sair para outras freguesias. Esse é realmente um problema. Se calhar, se tivéssemos cá mais jovens, poderíamos ter mais gente também nos bombeiros e noutras missões da associação e na parte do associativismo, que não temos. Mas esse é um problema. Outra questão que nós temos também temos um fraco tecido industrial, não temos grande comércio, é o comércio local, as mercearias, não temos indústria. A única indústria de grande porte, se assim se pode chamar, era a Litografia Portugal, que neste momento já está desativada já há uns anos. Depois temos outras, mas são mais pequenas, mas essa seria uma grande indústria que tinha bastante emprego, e temos esse problema. Não temos indústria, temos um comércio local, ao nível local, e pronto, a valência que nós temos será patrimonial, que é essa que nós queremos ir dignificando cada vez mais, não é? Temos o Fanhões Capital do Calceteiro, que também queremos evoluir ainda mais com essa marca, portanto, que é uma marca que prestigia a obra e a profissão, e tudo aquilo que é de património, a ruralidade, o ambiente, a paisagem e tudo aquilo que é natural, tentar alavancar para que isso possa ser uma riqueza e um atrativo para a nossa freguesia. Muito bem, Sr. Presidente, reforçando até o agradecimento pela sua disponibilidade, perguntava-lhe, para terminar, se a freguesia sente-se muito mais segura e protegida por poder contar no seu dia-a-dia com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões. Sim, é óbvio, mesmo a localização da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, dentro da nossa freguesia e aqui em Fanhões, central a todas as nossas localidades, é uma mais-valia tremenda, porque em pouco tempo estamos em cima das ocorrências, e isso é uma mais-valia e que nos conforta, que a população se sente mais tranquilizada, porque vê os bombeiros, vê o quartel, sabe o que é que se passa, conhece as pessoas, há essa proximidade, e claro que a freguesia de Fanhões se sente muito mais segura com o quartel dos bombeiros e com a presença destes homens e mulheres que estão constantemente a velar por nós, não só nesta altura
dos incêndios, não é? Mas 365 dias por ano, porque todos os dias existem chamadas, todos os dias existem ocorrências e todos os dias eles são precisos. Muito bem, Comandante, tenho um pequeno desafio final para encerrarmos a nossa conversa e pedia que classificasse de 0 a 10 as afirmações. A primeira é qual é o nível de confiança que nos próximos anos se consiga reduzir este permanente desassossego na população em relação à maldição dos incêndios. De 0 a 10, o que é que acha, o que é que vislumbra como possível nos próximos anos? Era aí 5. 5. Muito bem. A segunda é qual é o nível de esperança que o valoroso papel do bombeiro seja reconhecido e justamente compensado pelos decisores? Eu vou dar, a minha esperança é que seja 10, mas essa é a minha esperança. O nível de certeza que algumas TVs, deixem de ver este enorme flagelo, que são os incêndios em Portugal, como mais um espetáculo de massas quase ao nível dos festivais de verão? Aí 5 outra vez. E para terminar, a esperança que, de forma consistente, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões terá condições para valorizar os seus recursos humanos e adquirir a maioria do equipamento necessário para o desenvolvimento de um trabalho complexo, mas fundamental. Eu diria, arriscando aqui um bocadinho 10, que é aquilo que já tem sido feito até agora, é só manter. Muito bem. Muito obrigado, Comandante Rui Oliveira, foi um prazer. Obrigado.